Bem-vindos nessa manhã para o nosso 14º encontro da Rede Interior Paulista. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de programas no GIF. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, discutindo, refletindo sobre o tema que tem dominado as discussões no nosso campo filantrópico e do investimento social privado, em todos os temas, né? Se está discutindo crianças e adolescentes, também está discutindo a relação do impacto com a pandemia. Se estamos fazendo uma discussão de avaliação, também qual é o impacto da avaliação, dos processos avaliativos meio à pandemia. E agora também trazemos essa discussão para a gente fazer aqui nesse fórum da nossa rede, né? Então, super necessário trazermos essa discussão para cá. E aí a gente vai contar com um apoio, com a apresentação, com um estudo realizado pela Ponte a Ponte. O Cássio está aqui com a gente, vai conversar com a gente, ajudar a induzir raciocínios por nós aqui. Também teremos uma apresentação pela FEAC, contando um pouco sobre o que tem visto com relação ao impacto da pandemia na região. Era isso, Aline? Acho que agora contigo. Isso. Obrigada. Tá me ouvindo bem? Bom dia a todos e todas. Como o Hugo falou, nosso 14º encontro, com alegria que a gente retoma os nossos encontros pautados, organizados, enfim, pensados para essa rede. Eu queria, antes de começar, pedir para quem entrou um pouquinho depois, para vocês incluírem o seu nome e a sua organização nessas telinhas, para a gente conseguir acompanhar, e também, se possível, vocês se apresentarem, né? A gente tem um quórum de mais de 25 pessoas na reunião, acho que não vai dar para passar por todo mundo, mas se vocês puderem deixar o seu nome e o nome da sua organização no chat, a gente vai conseguir visualizar quem está acompanhando. Então, dando início à reunião, acho sempre bom lembrar, porque a RIS Interior Paulista, ela existe, né? E para que ela existe, né? Que ela é uma rede formada pelas organizações da sociedade civil que fazem investimento social e que estão localizadas no interior do estado de São Paulo. E ela tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento, fortalecimento e atuação dos profissionais que atuam no campo do ISP. E aí é por meio de troca, colaboração, informações, experiências, enfim, tudo que a gente tem proporcionado, ou tentado proporcionar ao longo desses 14 encontros. A gente conta com 2 organizações associadas ao GIF e que me ajudam, enfim, contribuem bastante para que as reuniões aconteçam. A Fundação FEAC, hoje aqui representando a Camila nessa coordenação, e o Instituto Estre com a Mari e a Poliana. Os encontros da rede, eles são pautados por temas, enfim, temas transversais ao investimento social privado, a gente já abordou vários deles. E esse ano, a gente, enfim, por questão da pandemia, a gente tinha estruturado um plano estratégico no final do ano passado e ele teve que ser revisto. A gente conseguiu realizar lá em março acho que o último encontro presencial em que eu participei pelo GIF, antes da gente entrar nessa fase de quarentena. Então, a gente falou sobre os desafios e oportunidades sobre o trabalho em rede, ainda sem compreender o desafio que seria trabalhar em rede nesse novo momento que a gente vive, mas a gente está tentando, testando e a gente conta com a colaboração de todos vocês, enfim, a gente está aqui para compreender o campo nesse momento. E aí a gente teve um outro encontro em abril, considerando, enfim, essas mudanças que a gente teve dentro das nossas organizações, e foi um encontro extraordinário para entender como as organizações que compõem essa rede estavam vivenciando aqueles primeiros dias de pandemia e de tudo que está acontecendo devido ao Covid. E em julho, uma coisa que a gente foi bastante demandado na coordenação da rede foi proporcionar, enfim, um momento de formação, né, para que as pessoas estejam
imbuídas e que entendam mais sobre o campo. Então, em julho, a gente ofereceu essa formação online, onde a gente, junto com outros atores do campo, a gente, de segunda até sexta, 5 dias de formação sobre temas inerentes ao investimento social privado, e que eu vi que teve participação de bastante atores e que participam dessa rede. Chegamos ao nosso 14º encontro, um encontro que foi estruturado com a ajuda das nossas coordenadoras e querendo entender, né, passado esses 5 meses, enfim, da pandemia, dessa reclusão, de tudo que a gente tem aprendido e de tudo que a gente tem passado e vivenciado com a questão do Covid no Brasil, a gente quer falar sobre fatos, impactos e refletir como a filantropia e o investimento social têm lidado dentro das suas organizações, enfim, com nesse momento. Então, abrindo a agenda do dia, a gente fez as boas-vindas, eu estou apresentando agora a agenda e como vai ser um pouco a dinâmica desse encontro. Acho que a gente tem testado e vivenciado muitos encontros online, então, junto com a coordenação, a gente fez um esforço e uma tentativa de fazer com que esse encontro seja dinâmico, que haja interação e que haja colaboração e compartilhamento, porque a gente quer escutar vocês. A gente vai começar esse momento escutando Cássia e a Ana Lídia, que vão refletir sobre esse tema dentro das pesquisas que eles vão apresentar, mas a gente quer um momento de interação para que vocês troquem, a partir do que vocês ouvirem, o que vocês têm vivenciado de fato no seu dia a dia. E depois a gente vai ter aquela última rodada, não sei quem esteve no encontro presencial, a gente testou uma rodada a gente chamou de rodada de negócios, mas entendendo que a gente está no campo social, a rodada de colaboração faz mais sentido para a gente, então a gente vai testar isso com alguns destaques e a gente conta com a participação de vocês também nesse momento. Então, sem mais, eu já quero introduzir esse tema. Como eu falei, a gente vai abordar hoje fatos, impactos e reflexões sobre a filantropia e investimento social. A gente está aqui hoje com o Cássio Aoki, ele é sócio fundador da Ponte a Ponte e eles realizaram uma pesquisa em que olhou para os primeiros 60 dias da Covid-19 no Brasil, e aí eles chamam 60 dias da Covid-19 no Brasil em 60 fatos. Ele reuniu aí alguns achados, conseguiu fazer reflexões, eu conversei com ele, já deu uma atualizada, enfim, né, porque a gente já passou mais de 60 dias, então é um documento que foi atualizado. Eu achei bastante interessante, acho interessante a gente olhar para esses dados e tudo que ele vai compartilhar com a gente hoje. E trazendo a reflexão mais para o campo, enfim, mais para o interior paulista, a gente hoje tem a presença da Ana Lídia, que é da Fundação FEAC e que vai trazer a pesquisa sobre o impacto da pandemia nas OSCs de Campinas. E também ela vai falar um pouquinho de uma segunda pesquisa que ela fez junto com líderes comunitários que estão dentro do território de Campinas. Então é isso, desculpa se eu fiz uma apresentação muito longa, mas eu achei importante introduzir, porque a gente vinha num momento de reunião presencial, com encontros já pautados, com datas pré-determinadas, e a gente teve que fazer algumas mudanças devido ao momento que a gente está passando, e eu espero que a rede consiga, enfim, proporcionar os encontros da forma que a gente vinha proporcionando presencialmente também nesse momento online. Então, eu quero aproveitar e já passar a palavra para o Cássio, e agradecendo por ele estar aqui junto com a gente hoje. Maravilha. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Maravilha. Obrigado, Aline, Gustavo. Bom dia a todas e todos. Muito bom, agradeço imensamente poder trocar, né? Mais do que apresentar, a gente sempre procura estruturar de uma forma que a gente possa refletir juntos, a trocar, aprender. Acho que é nessa inteligência coletiva que a gente realmente consegue avançar, né? E acho que é muito propício que a última reunião presencial de vocês foi sobre desafios de rede, né? Porque agora acho que vocês, todos nós estamos mais do que nunca e até sem escolha,
buscando superar esses desafios, né? E, em alguma medida, aprender a trabalhar mais juntos, né? Uma das recomendações que a gente tem aqui é o co-investimento, a filantropia colaborativa. A gente vem passando por algumas experiências assim, inclusive com muitos desafios, né, de quem é protagonista e quem não, enfim, como é que é possível fazer esse tipo de iniciativa neste momento e gerar relações de confiança. Então, acho que nada é à toa, estamos num bom momento para aprendermos todos juntos, né, a fazer esse trabalho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, é uma apresentação, deixa eu ver se vocês me avisem só se estão enxergando. Tudo bem? Estou conseguindo, ótimo. Alguém desativou meu som. Voltando. Eu vou passar por meio dos slides, mas eu encaminho para a Aline também, tá? Eu procurei deixar um material um pouco mais robusto para quem tiver interesse em olhar um pouco mais. Não dá tempo de a gente passar por todos os achados, eu também fiz algumas atualizações de alguns estudos mais recentes que a gente também conduziu, né? Para ficar, acho que, mais interessante para todo mundo. Abro aqui me apresentando rapidamente, né? A Aline falou, seria bom até você contar um pouquinho do que você faz, então acho que o que me traz aqui hoje é o primeiro bullet, né? Como sócio fundador da Ponte a Ponte. Eu fiquei pensando, bom, já vou estar ali no vídeo, não preciso pôr uma foto minha, né? E aí o que eu vou colocar de imagem? Coloquei um livro que eu estou lendo agora e recomendo para quem ainda não leu. O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Ele é muito interessante em relação ao contexto atual, embora tenha sido escrito, claro, há muito tempo. Alguns trechos em que a gente vai lendo, a gente simplesmente teletransporta para o cenário atual a partir dessa visão da teoria crítica, né? Então, eu vou tentar trazer aqui um pouco esse olhar que a gente vem desenvolvendo na Ponte a Ponte nos últimos anos, mas, sobretudo, agora mais recentemente aqui, como essa interação que a gente procurou fazer nesse momento da Covid. Então, rapidamente falando, hoje a gente trabalha focado em qualificar o investimento social, né, em algumas frentes, muito pautado nesses valores que estão aí do lado direito. A gente procura, na medida do possível, realmente fazer valer e que não sejam só aqueles valores ética, transparência e tudo mais que a gente vê, né, na estratégia das empresas e que às vezes os colaboradores nem sequer lembram quais são. Isso daqui eu posso dizer com orgulho que toda a nossa equipe sabe decorar e salteado, inclusive o que a gente quer dizer com colaboração, flexibilidade, empatia, diversidade, diálogo e confiança. E a gente procura trabalhar em 3 frentes principais, né? Acho que um pouco do que nos traz aqui é esta primeira frente, em que a gente apoia os nossos parceiros em relação à estratégia de investimento social, que vai desde o início. A gente tem trabalhado, por exemplo, com muitos institutos ou áreas de responsabilidade social que estão nascendo a gerar a sua teoria de mudança, mas sempre com uma visão sistêmica e crítica, né? A gente é bem chato ali, procura sempre tentar olhar a partir de várias perspectivas, de escutar, fazer uma escutativa com vários atores, né? Numa visão não colonizadora aí de intervenção em territórios, por exemplo. Então a gente procura orientar as organizações a criarem a sua teoria de mudança, a gente trabalha com outcome mapping, e na outra ponta a gente também faz as avaliações dos resultados, uma avaliação mais independente aí, né, em relação ao se a teoria da mudança realmente está caminhando da forma como a gente gostaria. Na maior parte das vezes a gente nota que não, né, mas os nãos também trazem algumas boas surpresas e momentos de reflexão e aprendizados. A gente também é bastante conhecido aí, nosso carro-chefe, as chamadas de impacto, né? A gente já fez mais de 50 premiações, precisa até atualizar, que acabam, de alguma forma, levando esses recursos, né, do investimento social, já são mais de 50 milhões para o campo, e aí onde a gente tem muito desse conhecimento do que está na fronteira da inovação social no Brasil. A gente também tem um projeto no México,
em diversas frentes. Então, hoje a gente está trabalhando com infância, em alguns projetos, primeira infância, mas também vamos iniciar um projeto agora com turismo sustentável. Então, nós não temos um foco específico, mas a partir das chamadas, a gente tem o privilégio de estar neste lugar, de ver o que está acontecendo no Brasil inteiro, de quem está propondo. E aí vai de coletivos periféricos a grandes organizações, a municípios, né, ao poder público. E a partir dessas premiações surge essa terceira frente, que é o acompanhamento de quem é selecionado nos nossos processos, né? A gente não chama de aceleração, a gente não gosta desse termo, a gente fala que às vezes precisa desacelerar para fazer bem feito. Então nós chamamos de potencialização, sempre de uma forma colaborativa. A gente procura trabalhar ali, por exemplo, quando a gente define a avaliação dos resultados da potencialização, as próprias organizações ou coletivos participantes participam da definição do que vai ser avaliado, quais são os indicadores, o que importa tanto para o investidor quanto para quem recebe o investimento, né? Ou grant, dependendo do caso. Então, essa é uma frente que nos permite ter também essa visão mais aprofundada dos desafios dessas organizações, né? Hoje a gente tem entre 110 e 120 organizações aí no Brasil inteiro, acho que praticamente todos os estados, que se dividem também entre coletivos, entre organizações sociais e também poder público. A gente tem trabalhado muito com municípios, secretarias de assistência social, em programas relacionados à infância, adolescência e idosos, né? Nesse acompanhamento e nessa formação, nessa potencialização contínua. Pegando um pouco de todo esse caldeirão, a gente tenta trazer um pouco. Aqui eu trouxe um texto que a gente colocou, a gente fez para o Grant Lab, né, logo na estreia, que conta um pouco como a gente acredita que deveria ser uma parceria entre o investidor social e as organizações. Quem tiver interesse aí de conhecer um pouco mais, a gente conta dos nossos processos e os princípios que a gente utiliza nesse processo todo. Bom, de uma forma geral, a nossa visão é a utopia de uma sociedade mais justa, integrada e sustentável. E aí, a partir disso, a gente trabalha buscando fortalecer o campo socioambiental. A gente se entende como um intermediário, mas um intermediário que não seja um atravessador, um intermediário que, de fato, venha contribuir para ser um agregador, um desenvolvedor do campo, né? E acho que essa é uma discussão muito forte. A gente trabalha muito numa interlocução com projetos em periferias, né? E a gente entende muito a visão de quando muitos coletivos vêm e falam dos atravessadores, né? A renda acaba ficando para outros lugares que não onde de fato deveria acontecer. A gente tem também procura desenvolver uma visão crítica e sempre reflete sobre as nossas coerências e incoerências nesse processo. Acho que todo mundo aqui em alguma medida já passou por isso. Essa é a nossa turma, eu sempre apresento com muito orgulho, diversa, em gênero, em raça, em orientação sexual, enfim, em origem socioeconômica, que a gente faz questão de realmente trazer essa coerência, que vem crescendo. Esse é o nosso time aí de equipe fixa, nossos conselheiros e os atuais consultores associados, né, e aí que passam pela ponte a ponte. No momento estamos 25, mas num processo até de crescer. E aí, como é que a gente traz, dentro disso que a ponte faz, né, e de toda a nossa experiência, a nossa atuação no contexto da Covid? A gente inicia, claro, de dentro, para ser coerente, então um olhar muito cuidadoso com a nossa equipe. A gente tem na equipe, por exemplo, vários pontianos que têm origem periférica e ainda vivem, né, em territórios periféricos, que se deslocam por mais de 2 horas para chegar até onde eu estou agora, que é o escritório, o nosso coworking, e eu tenho o privilégio de morar a 1,5 quadras. Então, por isso, inclusive, que eu estou aqui agora. Mas foi toda uma remodelação, né, para essa equipe, e eu acho que vocês estão tendo esse desafio em alguma medida. A gente vem se questionando, por exemplo, os mais jovens, como vem sendo difícil não ter um gestor ao lado, né, apoiando no desenvolvimento da carreira. É diferente você ter que marcar call e você tá do lado ali, simplesmente, olha, não faz assim, ou faz assado, que tal, por que foi por esse caminho, né? E os processos todos que a gente está revendo. No âmbito dos projetos, que são os nossos clientes, nossos parceiros, a gente também vem tendo, desde o início do ano, né, de março, a remodelar tudo. Todos os processos, cronograma, o impacto no público, né? Muitos públicos com os quais nossos projetos atuam foram altamente impactados, e aí houve uma necessidade
em alguns casos, de mudar radicalmente as prioridades. E acho que nessa interlocução são pelo menos 20, mais de 20 projetos que a gente vem atuando aqui no período da pandemia. A gente foi chegando também à conclusão de que precisava levar esse conhecimento e trazer mais conhecimento. Esses círculos ali a gente pensa como uma espiral, né? Se a gente conseguir fazer numa tridimensional, interatuando, né? E aí com o campo, né? De tentar, a partir dos nossos projetos, das nossas reflexões internas e também do que a gente está ouvindo, não só de clientes, mas de parceiros, né? A gente trabalha muito com uma escuta aí num grupo já de centenas de parceiros. O que está acontecendo? Quais são os desafios? Quais são os grandes aprendizados? E hoje eu estou um pouco falando do lugar dessa visão macro e independente que a gente procura trazer do campo. A gente está num lugar de bastante conforto nessa situação, por exemplo. Então, a gente coloca a nossa visão e aí muito para discussão e aprender junto, não necessariamente está cravado em pedra aqui, né? Mas com uma pressão muito maior da sociedade. Eu falei para vocês que a gente trabalha aí com uma visão de uma sociedade mais justa, integrada e sustentável. No entanto, a gente vem refletindo sobre uma série de retrocessos, né, institucionais, sobretudo do poder público, mas também da própria sociedade, né, e em relação a muitos avanços que foram conseguidos aí recentemente, por muita batalha de muitos de nós, inclusive. E essa pressão externa também, de alguma forma, faz com que a gente tente incidir nesse enfrentamento à Covid dentro dessas áreas que a gente faz e da forma como a gente sente que pode contribuir. Aqui, muito rapidamente, eu trouxe alguns dos nossos projetos deste ano e como eles foram impactados, que vão desde esse nível de repensar processo. Como é que a gente vai fazer uma avaliação de resultados com reciclagens, né, com catadores à distância. Assim, a gente realmente vem quebrando muito a cabeça. A gente trabalha muito com oficinas e cocriação, então aprendendo a fazer isso à distância também. Vai de simples mudanças de cronograma a um impacto em todo o setor, no caso do turismo aqui, né, e ter que repensar totalmente as prioridades. Eu vi que entrou uma pessoa da Matos Filho, né, com a Matos Filho a gente faz o desafio de acesso à justiça. E a gente também viu como as organizações que hoje estão atuando com acesso à justiça, que estão no bojo de direitos humanos, cidadania, foram altamente impactadas, né? E, inclusive, a gente repensou alguns passos do próprio desafio para poder acolher as demandas atuais. Então, todas essas reflexões e mudanças que foram acontecendo também acabam nos trazendo essas reflexões de como a gente faz uma parceria melhor, um investimento social mais qualificado, e aí nesse cenário em que a gente está hoje. Então, nós trouxemos aí a partir de um mapeamento, né, que nós fizemos colaborativo, hoje já está aberto, quem quiser coloca lá e entra, os links todos eu passo para vocês, para quem tiver interesse, são centenas de iniciativas que a gente começou a fazer até em parceria com a Érica do GIF, né, no Emergência Covid. Disso surgiu o estudo que a Aline falou, entre abril e maio, né, de uma análise como é que o setor se movimentou neste período, e trago um pouco dessas reflexões. Também a gente dedicou bastante tempo a esse coletivo voluntário de empresas, né, e organizações que é o Covid Radar, que está sendo articulado pelo Pacto Global, a Rede Brasil, talvez alguns de vocês participem também, né, tentando trazer como é que as empresas podem apoiar mais nesse período, e muito desafio acontecendo e aprendizado nesse processo de trabalhar colaborativamente, mas com pressa, né? Esse é o estudo também que foi recentemente publicado, a gente fez parte do comitê estratégico, o GIF também participou, né? O Gustavo estava em algumas reuniões, que fala do impacto da Covid nas OSCs brasileiras, eu imagino que muitos de vocês receberam. Eu trouxe aqui rapidamente as orientações e sugestões, né, ideias e provocações para o investimento social, que foi divulgado na semana passada, salvo engano, um estudo feito pela Mobiliza com a Reals Partners. A gente fez nesse meio tempo também um estudo olhando para editais, já que a gente trabalha com essas chamadas, né, o que vem mudando nesse campo. Então, tudo isso aqui é um popurrí que fecha agora. Esse aqui eu não vou falar muito, porque ainda vai ter um lançamento na semana que vem, né, que é um estudo aí com a rede temática do GIF, também com foco em negócio de impacto intermediários. Eu não sei se essa é uma temática que interessa aqui aos participantes desse grupo em específico,
mas em breve vai ter bastante material aí falando sobre esse trabalho também, é um recorte mais direcionado do impacto da Covid nesse campo, né? E aí, alguns dos achados aí que eu revisitei, né, mas que eu notei que muito dos 60 primeiros dias realmente valem para hoje. Aqui eu passo mais rapidamente, acho que importa são as nossas perguntas de reflexão, mas o fato é que desde o início da pandemia, né, no fim de fevereiro, foi oficializado o primeiro caso, que foi aqui em São Paulo, inclusive, no Brasil. E aí, desde esse fim de fevereiro até o fim de abril, quando a gente estava fazendo 2 meses, a gente procurou fazer escutas ativas, a gente fez um programa aqui interno de café com a ponte, de vamos conversar, e tudo isso de uma forma voluntária, pro bono, né? De entender como que cada instituto que é parceiro nosso estava tendo desafio. Foi muito legal, a gente teve bastante aderência e trocas. E aí, a partir disso, daquele mapeamento, a gente foi chegando a algumas dessas reflexões, né, que a partir do início de março eram iniciativas bem pulverizadas, espontâneas, e aí rapidamente o setor começou a se coordenar, e o GIF, inclusive, teve um papel fundamental nesse processo. Houve um destaque para lideranças mais conectadas. Se a gente fizesse aqueles nós de redes, a gente claramente identificaria, a gente não fez, porque a gente não queria também, a gente não acha que é o momento de personalismos, nem acho que faz sentido, mas a gente conseguiria rapidamente identificar uns 20 nós de redes do investimento social brasileiro, né, que foram essenciais para trazer, conectar outros atores e, a partir daí, gerar iniciativas mais coordenadas e de escala. Certamente alguns de vocês aqui participantes são nós dessas redes e também conhecem, interatuam com esses outros nós. As respostas se deram em tempos bem variados e as qualidades também, quando a gente no início, né, depois não foi mais possível, que a gente chegou no nível de centenas de iniciativas, mas no início a gente estava tentando analisar mais a fundo, né, até de um olhar crítico, e aí a gente via realmente que algumas respostas, principalmente de empresas, e principalmente de empresas sem histórico de atuação com investimento social, responsabilidade social, ESG, sustentabilidade, enfim, sistemas correlatos, traziam em velocidades rápidas, mas com bastante falta de profundidade também as respostas de muitas delas. O espaço ainda existe, né, para ações mais enfáticas e estruturantes. Essa é uma discussão, uma reflexão que a gente vai fazer hoje, acho que bastante, né? Aqui eu trago muito esse olhar além das empresas que vendem diretamente para os consumidores finais, os B2Cs, então as Naturas, né, que são muito conhecidas, as Ambevs, as Cocas e por aí vai, algumas das empresas, provavelmente dos institutos aos quais vocês estão ligados, um olhar, por exemplo, para as empresas que vendem para o governo. A gente sentiu, em específico no B2G, a falta de um trabalho mais coordenado no momento em que, nos 3 níveis de governo, a gente sentiu uma necessidade de apoio estruturante. Muitos novos atores entrando, sem tradição no campo, né? E tem um trade-off muito positivo, e a gente torce para que muitos continuem. Tem um olhar também de marketing nessa abordagem. Muitas plataformas, a gente não paga ainda, né? A palavra plataforma se já vinha antes sendo muito utilizada, agora mais do que nunca. A gente viu um pouco de falta de transparência, muitos dos casos em relação à urgência. Não só urgência, mas também falha de comunicação. Então, de não falar minimamente quem que está por trás da iniciativa. Teve alguma que envolveu milhões de reais e a gente tinha que dar muitos Google para achar, afinal, de quem que é essa iniciativa. E era uma empresa bastante robusta, inclusive. Concentração geográfica, né? Então, o famoso entorno, ou também São Paulo e Rio. As iniciativas iniciais, depois foram se pulverizando muito mais. E aí isso é muito importante, essa importância da sociedade civil organizada. O recurso chegou onde ela é fortalecida. Onde ela não estava fortalecida, a gente viu casos, eu estou falando principalmente de São Paulo capital, casos recordes de contaminação e, infelizmente, mortes, fatalidades, né? Então, a gente tem os casos clássicos aí de Paraisópolis, Heliópolis, Rocinha, né? Com sociedade civil bastante fortalecida, e como é importante, a nosso ver, o investimento social fortalecer a sociedade civil no lado territorial, para que, em situações como essa, a gente tenha uma estratégia de mitigação aí de riscos mais qualificada. Temos também a explosão de crowd match funding, que muitos de vocês viram, com metas batidas rapidamente.
A gente fez um estudo para comparar as campanhas que eram de institutos, fundações e empresas vis-à-vis as campanhas comunitárias, e aí não tem como, né? As metas foram batidas muito mais rapidamente, numa proporção muito maior, pelas campanhas do ISP do que pelas campanhas comunitárias, pela força de rede. Gerou-se até uma concorrência, em certa medida, né? A gente conversou bastante sobre isso também, que em alguns casos, porque precisava ter quanto mais iniciativas eram mais necessárias ainda, e o investimento precisava colocar o seu lugar e entrar, né? Mas em alguns casos a gente viu que já estava no momento de migrar para que essas campanhas fossem em parceria, inclusive lideradas pelas comunitárias com o apoio das campanhas do investimento social. A tendência do investimento passar de assistência, isso aconteceu mais para o fim de abril, né, de assistência pura, de doação, alimentação, higiene e tudo mais, kits, para a geração de renda, inclusão produtiva e empreendedorismo. Isso é uma tendência que a gente nota agora, a gente tem falado com muitos atores do campo que estão redirecionando recursos, mesmo que não atuavam com inclusão produtiva. A gente sabe, por exemplo, que o Sebrae São Paulo vai criar uma superintendência com foco em inclusão produtiva agora. A superintendente é uma amiga bem próxima, enfim, a gente está discutindo sobre isso. O Unicef está com um trabalho grande, um programa global que vai se iniciar agora no Brasil, enfim, e por aí vai. Então, essa é uma tendência que ainda é atual. As campanhas espelham o setor, então se você pega o censo GIF e vai olhar ali onde que tem recursos, onde que tem concentração, né? Não que são pulverizadas em saúde, mas, por exemplo, as campanhas e a captação de recursos em saúde muito mais alta, né? Porque também são despesas muito maiores. Então, não tem grandes surpresas nesse sentido, mas tem mais públicos específicos que a gente vê. Antes não havia tantas campanhas segmentadas, mas ainda tem espaço, tá? Para alguns públicos o cobertor ainda é curto, não significa, né, que pessoas trans, indígenas, catadores, enfim, esses públicos estejam numa situação minimamente confortável, muito pelo contrário, né? Pouco uso de incentivo fiscal, né? Aí falando dos negócios de impacto intermediários também bastante cobertor curto, exceto para startups de saúde, aí de tecnologias, tais das plataformas. Questões fiscais problemáticas, né? Assim, muita coisa aconteceu e sem o devido cuidado, então muitas pessoas, principalmente quando fala de lideranças comunitárias, recebendo recursos na sua conta pessoa física, sem se dar conta em que medida isso vai ter um problema futuro com a receita, até questões de TCMD, né? Na urgência, acho que faltou um pouco desse zelo, a gente até compreende, mas chama atenção para isso. E já temos tido contato com coletivos, por exemplo, que têm dificuldade nesse sentido. Pouca produção de conteúdo emergencial de qualidade fomentando, né? Isso até o Fábio Deboni, que faz parte até do Conselho do GIF, traz muito esse olhar. O investimento social precisa fomentar, na época das deepfakes, produção de conteúdo também de qualidade. Houve sim uma abertura, principalmente de maio em diante, a gente sente continuar aquecido de chamadas, né? Acho que foi o tempo de as organizações se reestruturarem e de alguma forma redesenharem os seus orçamentos. Eu imagino que todo mundo aqui fez isso em alguma medida, né? E aí começaram a lançar os novos editais, chamadas deste ano, que até os que estavam previstos e foram adiados. A gente viu, como sempre, em situações de catástrofe, o setor público absolutamente essencial, né? E o recurso muito superior, muito maior do setor público, e aí envolvendo agências governamentais, os 3 níveis, né? Isso aqui é algo que a gente vê até em números. Mudanças relevantes, né? Com a urgência veio uma simplificação, uma maior flexibilidade, muitas dessas parcerias que nos surpreendeu. No estudo de editais a gente traz isso com mais profundidade, né? E o ponto positivo que a gente sempre coloca a gente nunca viu tanta gente que antes era inimigo declarado trabalhando dedicado a um fim comum. Em alguns casos até com mais abertura para diálogo, não necessariamente está ali de braços dados, até porque não pode, mas em alguma medida
até fazendo parcerias, e a gente fica contente, cada um com seu paradigma, sua visão de mundo, contestando um lado do outro, tudo bem, mas ciente de que sem quem está incidindo no território de fato, é muito difícil para o investidor social fazer um trabalho qualificado ali e vice-versa, assim, o recurso também não funciona sem o conhecimento técnico, né? O investimento social não é só recurso financeiro. Então, esses são alguns dos pontos que eu trago. Eu não vou passar no detalhe dos editais, né, mas eu vou deixar para vocês aqui, eu consolido os principais pontos de mudança, né, que teve, redução de tempo drasticamente, teve editais de 3 dias, que foram abertos e fechados em 3 dias, é algo para a gente inédito, a gente que acompanha muito isso, editais, prêmios, desafios, challenges, né, todas essas chamadas, processos muito simplificados, a gente não sabe como que o compliance aprovou, como que isso foi discutido com o jurídico, mas a gente acha que alguns casos muito bacanas, inclusive, alguns processos que foram efetivamente liderados por lideranças periféricas, e a gente defende, inclusive, a inversão, né, dessa lógica, né, do investidor, recurso investido de uma forma de cima para baixo. Então, a gente teve boas surpresas aí, mas também alguns desafios, principalmente para organizações da sociedade civil, porque muitas das chamadas passaram a não ser redirecionadas como antes para associações privadas sem fins lucrativos, então colocou no mesmo bolo negócio de impacto, empresa, academia, pessoas físicas, que é algo que a própria Ponte a Ponte defende. A gente acha que o olhar tem que estar para a solução e não para a tipologia jurídica em si, né? E até entrando muito como critério colaboração, então parcerias, entrou como critério até de pontuação para ser aprovado, mas para organizações da sociedade civil a gente notou que surgiram menos editais focados, então acho que até um repensar de como essas organizações deveriam fazer, talvez a Ana Lídia até vai trazer um pouco disso no olhar do impacto, né, nas OSCs. O Diniz, eu trouxe aqui, mas o negócio de impacto social eu não vou entrar em detalhes, é só realmente que é uma área de cobertor curto. Quem aqui trabalha com negócio de impacto social sabe que houve, antes da pandemia, até o Censo GIF trouxe isso com muita força, né? Um olhar bastante entusiasmado e um crescimento de previsão de investimento para o campo, e nitidamente isso arrefeceu durante o período da pandemia. Os investidores voltaram para suas zonas, digamos, mais de conforto da filantropia em si, até porque ações emergenciais passaram a ser essenciais nesse período, né? E ficou-se uma lacuna grande aí, e aí eu até gostaria de ouvir de vocês, quem de alguma forma trabalha com negócios de impacto, se houve uma mudança em relação ao investimento social também, como a gente identificou nesse estudo. Esse estudo vai ser apresentado em detalhes, não somente isso, com muito mais elementos a partir da semana que vem. O que a gente vê de central é um olhar muito pessimista para o curto prazo. A gente fez uma escuta aí de atores relevantes do setor, mas para o longo prazo, olhando o negócio de impacto como finalmente se consolidar no lugar de quem, nessa ressignificação da economia e nessa visão de que não é possível, que a gente ainda vai continuar acreditando, não só a gente, toda a sociedade, de que a economia como está vai funcionar, né? E todos os problemas que a gente vive hoje acho que refletem um pouco disso. Então, os negócios de impacto surgindo com uma força muito grande como uma possibilidade de ressignificar e buscar uma nova economia. Então, esse é um olhar de longo prazo para os que sobreviverem. E aí a questão para os que estão no curto prazo, realmente a gente fez escutas bastante dramáticas, inclusive com alguns empreendedores, e muito triste de ver, né? E em muitos casos realmente que ou não tinham estrutura ou foram abandonados à sua própria sorte. E aí, só para encerrar, a gente destaca aqui esse estudo que eu falei da Mobilize e da Reels, que tem um foco aí em específico nas OSCs e que realmente traz um cenário também muito dramático para as organizações da sociedade civil. Imagino que alguns de vocês tenham já visto esse estudo, né, que fala do enfraquecimento das organizações, a diminuição dos recursos, são percentuais muito altos, né? Diminuição de recurso de um lado e uma pressão por aumento do atendimento do outro. E uma projeção de que vai ser cada vez mais importante a atuação dessas organizações, dada que a vulnerabilidade vai se ampliar
ainda por um longo tempo. A gente vai ter um ano de 2021 ainda com muito rescaldo e vai ser muito mais necessária a atuação dessas organizações sociais, da sociedade civil, né? Então, esse paradoxo em diminuição de recursos e até fechamento de organizações de um lado e a pressão por um aumento dessa atuação do outro. Esse último estudo que saiu na semana passada, que foi o relatório completo, não confunda com o sumário executivo que saiu em julho, traz algumas ideias e oportunidades, digamos assim, para vários segmentos da sociedade. E eu só destaquei aqui o para investimento social privado, inclusive eu participei junto com a Grazi e também do GIF, eu que fiz essa consolidação aqui dos bullets, né? Foi uma cocriação e eu sistematizei nesses bullets que aparecem no fim das recomendações, né? Que a gente está chamando de oportunidades, não recomendações em si, e que vai muito no olhar realmente do que já vem sendo discutido, né? Então, ter mais flexibilidade nas parcerias com quem vocês realizam, já está acontecendo isso. Recurso para desenvolvimento institucional, se isso já era uma bandeira de muitos atores do campo, agora mais do que nunca, em lugar dos recursos orientados só para projetos, né? Essas organizações precisam mais que nunca recursos livres para sobreviverem, né? E todas, foram quase 2.000 respondentes, 1.800, né? Numa amostra muito significativa de Brasil todo, e a gente vê isso em todos os lugares do Brasil. Olhar também para o co-investimento, né? Seria muito legal, não sei se até entre a própria rede do interior já existe co-investimento, se não fica essa provocação para que ela seja feita, né? Esse trabalho de filantropia colaborativa. Então aqui tem alguns dos pontos que eu deixo que vale a pena refletir, acho que são as principais reflexões mais recentes. Acabou de sair do forno, semana passada, em um olhar muito de como que o investimento social vai olhar para o ecossistema, vai olhar com uma visão mais sistêmica, né, dessa forma, olhando para as externalidades positivas e negativas, neste momento em que, mais do que nunca, dada a desestruturação, sobretudo do nível federal, do poder público, de uma série de iniciativas e construções sociais, o investimento social se faz cada vez mais relevante. E como a forma de abordagem disso vai ser muito importante. Né? Então, e só para fechar, aqui são as reflexões, não tenho respostas para a maioria delas, mas só para deixar para vocês, né? Como é que está o momento agora, 6 meses, não só 60 dias, mas 6 meses depois do início, né? O ritmo de ação e o que vocês vêm fazendo, vem crescendo, vem exaurindo, já se consolidou, já há uma coordenação melhor desses esforços, em que medida vocês estão focalizando ações emergenciais versus as estruturantes, é só uma, é só outro, já está havendo uma transição, né? E aí as ações emergenciais falando de doações, né? De cestas básicas, por exemplo, as estruturantes que têm esse olhar mais de longo prazo, né? Quais são as externalidades positivas e negativas, né, dessas adaptações? Eu imagino que todas e todos vocês fizeram adaptações em seus programas e projetos, né, e quem que ficou de fora nessa história? A gente vem conversando com muitos clientes nossos que estão sentindo a dor porque tiveram que fazer escolhas e parceiros históricos ficaram de fora nessa nova escolha. Eu não sei se vocês estão passando por isso em alguma medida, acho que aqui é um momento de troca por causa disso também, né, o divã coletivo. Esse olhar de quem pode atuar mais de outros setores, numa distribuição geográfica maior, né, que vá além dos lugares mais conhecidos, né, ou de historicamente maior recurso, né? Mas aí olhando até pelo mapa da Covid, a gente vê que São Paulo, por exemplo, ainda é um grande problema, né? Então, não necessariamente o vírus está seguindo uma lógica aí nesse sentido que a gente possa fazer uma correlação com o investimento social, né, e com a descentralização geográfica. Também como é que a gente migra dessa campanha, né, do financiador para o financiado para que sejam dos dois, né? A partir de todas as iniciativas a gente sentiu que começou a acontecer isso, começou a sair do eixo, né, Rio, São Paulo, Brasília, o olhar para esses públicos minorias ou específicos, né, quem que está sendo ou não contemplado,
esse olhar para o ecossistema, né? Como é que ficam as organizações da sociedade civil desse estudo, os intermediários do campus, negócio de impacto, enfim, acho que é importante refletir sobre isso também, refletir sobre a quem o crowdfunding não atende. A gente viu muitos casos chegaram de coletivos periféricos para a gente, por exemplo, falando, poxa, está totalmente fora da nossa realidade, a gente vai entrar, tem que se adaptar, mas não está conseguindo captar por esse caminho, né? Aí brincando, mas não brincando, até com o olhar crítico da visão desenvolvedor versus atravessador, né? Onde fica o fee, overhead, taxa nesse processo, o quanto que vai realmente para quem precisa, o que é recurso meio, o que é recurso fim, como que a gente faz essa visão para que realmente a gente tenha um setor mais robusto, né, e menos desigual. Nosso setor é altamente desigual, eu acho que muitos de vocês concordam com isso. O que veio para ficar, né, e o que não sei se vocês conseguiram, por exemplo, flexibilizar suas parcerias, muitos institutos e fundações conseguiram, né, e agora a batalha é como é que a gente consegue ter mais flexibilidade, continuar com isso agora no médio prazo. Qual é o nosso papel com esses novos investidores sociais? Eu acho que cada um de vocês tem um papel muito importante de identificar, pelo menos na mesma área de atuação territorial, quem são os novos atores que surgiram e até apoiar. Como é que é possível qualificar para que eles continuem sendo investidores sociais? Não seja só uma iniciativa de sensibilidade no momento da urgência, em alguns casos que a gente viu, infelizmente, até de uso de publicidade, né, no momento, recurso de publicidade que não podia ser usado, até ia pegar mal se fosse usado para as campanhas publicitárias, né, usar nesse sentido, e que agora foi utilizado e quem sabe continue usando, mas de uma forma até mais qualificada e genuína. As doações estão tendo recordes, né? A gente vê até pelo monitor com muita alegria, mas aí do outro lado a reflexão crítica está chegando a quem precisa, né? A gente vem olhando quando vê a pesquisa Joyce falando que não está chegando, então o que está acontecendo com esses recordes todos? Acho que vale a gente olhar para isso com carinho. Qual que é o cenário realista, né, do investimento social? Porque a gente faz um monte de recomendação de oportunidades, mas a gente sabe, muito do investimento social está atrelado ao lucro líquido, por exemplo, do ano. A gente sabe que é possível que ano que vem, por exemplo, muitos institutos não tenham orçamento ou tenham um corte muito grande. A gente conversou agora com um grande diretor, uma pessoa muito conhecida no campo, ele falou, no ano que vem, vamos inverter, você está mostrando essa proposta, talvez eu bata aí para você me contratar, né? Até brincando com a gente, mas no fundo com uma realidade de preocupação, como é que vão ficar os meus programas, né? Com um possível recorte aí para os próximos anos. E a última, finalmente, como é que todos nós estamos, né? Mental e emocionalmente, para refletir sobre tudo isso, esse cuidado. Fiz questão ali atrás de contar como é que foi o nosso processo do interno para a sociedade, nessa espiral, mas a gente sempre volta para o interno, a gente sente, a gente passou também na Ponte a Ponte por grandes reflexões, momentos de estresse, de sobrecarga recentemente, conversas com a equipe, né? E acho que isso é muito importante. Não adianta só a gente ficar olhando para o investimento social como um cheque em branco, né? Porque atrás de tudo isso tem pessoas, tem sonhos, tem frustrações, tem brigas quixotescas com seus próprios financiadores, e a gente sabe tudo que está por trás disso. Então, nesse sentido, acho que estamos todos juntos aí tentando voltar para o último encontro presencial de vocês sobre redes e colaboração. É isso, desculpa passar um pouquinho o tempo, gente, eu vou mandar todo esse material, agora eu fico quietinho. Muito obrigado a todas e todos. Cássio, obrigada. Acho que a sua apresentação foi ótima. Enfim, tanto nos achados quanto nas reflexões que você trouxe. Comentando para todo mundo e reforçando que vocês têm o chat aberto para deixarem perguntas, enfim, a gente ouviu bastante coisa e agora é o momento de refletir sobre elas, e se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, a gente está pedindo para priorizar e deixar pelo chat, porque nós aqui, a coordenação, a gente vai enviar para o Cássio, enfim. E agora eu gostaria de abrir para a Ana Lídia, ela vai apresentar essa pesquisa que eles fizeram lá na FEAC, que é o impacto da pandemia nas OSCs de Campinas. E também ela vai falar um pouquinho sobre a pesquisa com líderes comunitários dentro do território de Campinas. Ana Lídia, você tem 20 minutinhos, aí depois a gente volta para a plenária com todo mundo, tá?
Oi, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer muito o convite para a FEAC falar aqui um pouco da sua atuação nesse momento tão tenso, atípico e louco que a gente vem vivenciando nos últimos meses, né? Antes de compartilhar minha apresentação, eu vou contar um pouco, contextualizar um pouco rapidamente para vocês. Eu vou até colocar meu cronômetro aqui para eu cuidar do meu tempo. A FEAC, desde o início da pandemia, ela vem tentando se organizar de forma bastante rápida, proativa, se reorganizar, tanto nas suas ações, nas suas estratégias e no seu investimento, para a gente tentar direcionar isso, né, para tentar amenizar, minimizar, enfim, dentro do que é possível aí das nossas ações, os impactos da pandemia nas famílias e nos territórios mais vulneráveis e em públicos específicos atendidos pelas organizações, né? As desigualdades sociais que a gente vivencia aí, infelizmente, na nossa sociedade há acho que a vida toda, né, desde sempre, elas foram bastante agravadas nesse momento, né? Então a gente está acompanhando aí o aumento de casos de violência contra criança e adolescente, o aumento de casos de violência contra a mulher, desemprego, falta de renda, enfim, são muitas questões que foram agravadas nesse momento. E a partir disso, então, a FEAC, ela direcionou essas suas ações em vários projetos para tentar se organizar e amenizar aí esses impactos. Um dos projetos, então, que eu vou contar aqui para vocês, a gente chamou de projeto Incidência, que é onde entrou, então, tanto a pesquisa das OSCs, quanto mais duas ações, que eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Nós fizemos, a nossa primeira ação foi fazer um mapeamento sobre os territórios e populações mais vulneráveis à Covid-19 aqui em Campinas. A gente entendeu que esses territórios, né, com esse mapeamento, eram áreas de atenção e que tinham alto risco de contágio, né, da Covid. E esse mapeamento nos mostrou, inclusive, que mais de 70% das pessoas infectadas com Covid aqui em Campinas são das áreas periféricas, mais de 70%. Né? E aí a gente precisava entender por quê, né? O que estava acontecendo ali naquele contexto das periferias, que esse contágio estava sendo altamente acelerado ali, né? Então, a partir desse estudo, esse mapeamento está disponível no site da FEAC, depois eu compartilho com a Aline o link, ou compartilho aqui no chat também. E aí, a partir desse estudo, desse mapeamento, a gente quis entender, aí por meio dessa segunda ação, né, dessa pesquisa, quais eram as principais demandas emergenciais causadas pela pandemia. Nesses territórios mapeados, foram 10 territórios mapeados, né? Então, a gente queria entender quais eram as demandas emergenciais nesses territórios, mas a gente queria entender a partir das lideranças locais, a partir dos moradores e dos trabalhadores desses territórios, né? E aí, então, essa pesquisa que também está disponível já no site da FEAC, depois também disponibilizo aqui no chat para vocês. Nós fizemos, então, uma pesquisa com 48 pessoas desses 10 territórios mais vulneráveis. Essas pessoas, então, eram lideranças comunitárias, né, que eram pessoas de referências identificadas ali naquele território, moradores e trabalhadores de equipamentos sociais, da saúde, da educação e da assistência social. Essa pesquisa ela foi feita por telefone, então foi bem tete a tete assim, com as pessoas, foi por telefone ou por vídeo. Nós tivemos 10 entrevistadores, eu fui uma das entrevistadoras dessa pesquisa. E aí, essa pesquisa ela foi organizada, a gente não fez perguntas fechadas, né? A gente elencou alguns blocos com alguns temas. Então, a gente tinha segurança alimentar, por exemplo, acesso à alimentação, renda, emprego, conectividade, né? Sendo esse um momento em que a internet é tão importante para a gente se comunicar.
saneamento básico, protocolos de saúde, enfim, foram várias temáticas, e aí a gente abordava essas temáticas com esses entrevistados, e eles contavam para a gente como é que esses assuntos eram tratados, abordados e vivenciados por eles nesses territórios. Eu posso dizer para vocês que foi extremamente desafiador você ouvir, né? Como eu disse, eu fui uma das entrevistadoras, e aí você ouvir daquela população, daquelas pessoas que moram lá, que metade daquelas pessoas não tem acesso à comida, que é o básico da nossa subsistência, que metade daquelas pessoas tem famílias com uma composição familiar de 8, 9 pessoas vivendo num único cômodo. Então, que é quase que impossível você falar de isolamento, quase não, é impossível você falar de isolamento social, né? Se uma pessoa daquela casa ficar infectada, contrair o vírus, provavelmente todas as pessoas vão também contrair, porque não tem a menor possibilidade de isolamento social. As pessoas não têm acesso ao saneamento básico, que é tão importante hoje lavar as mãos como forma de prevenção. Então, foi extremamente desafiador ouvir, extremamente importante, né? O Cássio trouxe uma terminologia que eu achei maravilhosa, depois quero até trocar um pouco com ele sobre isso, quando ele fala de ações colonizadoras, né? Como a gente escuta pouco as pessoas, né, que estão ali no território, que estão aí, como que a gente escuta pouco e como a gente tem essa tendência mesmo a achar que sabe do que eles estão precisando, né? Então, como ouvir isso foi importante. Pra vocês terem uma ideia, as entrevistas duraram uma média de 2h30 cada uma, teve entrevistas de 4, 5 horas, porque eles precisavam dizer, né? E para a gente era muito importante ouvir. Então, foi muito, muito interessante. E foi também um desafio você compilar todas essas respostas, porque eram respostas abertas. Nós estávamos em 10 entrevistadores, e por mais que a gente tenha feito um alinhamento, a gente, não é, cada pessoa tem também a sua subjetividade em ouvir o que cada pessoa está trazendo ali. Então, assim, a Regiane, que coordenou esse processo, ela está até aqui na reunião com a gente, ela também fez um trabalho de excelência para compilar, para tratar a equipe. A gente tem um núcleo de inteligência dentro da FEAC, que também tem profissionais que nos auxiliam aí nesse processo. Então, essa pesquisa está lá disponível, e aí, como uma terceira fase, desse projeto de incidência, então nós ouvimos as organizações, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma coisa que é importante eu dizer é que os nossos objetivos para esse projeto, para essas pesquisas, são da gente poder entender esse contexto, né, lá na ponta, tanto das organizações quanto dos territórios, a gente poder informar a sociedade sobre isso, né, porque a gente meio que nesse momento, ainda mais nesse momento de distanciamento, a gente acaba entendendo esses impactos da pandemia a partir de onde a gente está, e é importante a gente entender como que é isso para outras pessoas, que vivem em outros territórios, com outras estruturas familiares, enfim, né, de uma outra forma, e principalmente para subsidiar a nossa atuação e os nossos investimentos futuros, né? Tanto para a gente, FEAC, e aí isso eu estou dizendo de curto, médio e longo prazo, porque a gente tem que pensar no pós-pandemia, né? Como o Cássio também falou, o rescaldo disso vai ser bem trash, assim, vai ser pesado, e a gente precisa pensar nisso, né? Então, para subsidiar a FEAC, e para subsidiar o poder público também, né? A gente viu aí, tanto nas falas dos territórios, quanto das organizações, do quanto o poder público se distanciou, o Cássio falou isso bastante, do quanto ele está aquém dos investimentos e dos apoios necessários nesse momento, né? Para toda a população. Então, principalmente para isso, para subsidiar aí nossa atuação. E aí, essa pesquisa eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me contam se vocês estão vendo? Estamos. Sim. Estou vendo, sim.
Então, essa pesquisa da OSC, ela ainda não está disponível no site da FEAC, ela vai ter o seu lançamento dia 12 de setembro. Então, vocês estão vendo em primeira mão. Isso aqui que vocês estão vendo vai ser o formato do site, mas é uma plataforma que depois também a Aline pode disponibilizar, vocês podem já ter acesso a elas, mesmo antes aí do site estar no ar. Então, como que foi a metodologia que a gente usou aqui nessa pesquisa? Nós, nesse primeiro momento, nós optamos por abranger as organizações parceiras da Fundação FEAC, né, com a perspectiva da gente conseguir ampliar isso depois. Então, nós abrangemos 71 organizações, nós tivemos a resposta, a devolutiva de 66 organizações que responderam à pesquisa. Dessas 66, nas áreas de... Elas atuam, né, nas áreas de assistência social, educação, na educação infantil e de saúde voltado para o atendimento à pessoa com deficiência, né, que é o público das organizações ali parceiras da FEAC. E nós dividimos, então, essa pesquisa em 4 principais blocos. Um da identificação das organizações, né, entender quem elas são, onde elas atuam. Num segundo bloco, qual é a atuação no sentido de quais são as atividades, quais são as ações que as organizações precisaram readequar ou reorganizar nesse momento da pandemia, né, e para quem está sendo destinado essas ofertas. Um terceiro bloco sobre sustentabilidade econômica, né, que o Cássio também bem explanou aí das questões de recursos, né, como que os recursos estão diminuindo e as demandas aumentando, como é que eles estão tratando isso. E um último bloco sobre quais são as perspectivas dessas organizações pós-pandemia. Então, esses foram os 4 blocos aí tratados nessa pesquisa. Então, para contar para vocês do perfil das organizações que nós temos ali como parceiro, então a gente tem aí 59% que são de assistência social, um pouquinho 14% de educação, 14% de organizações que fazem assistência social e educação infantil. De saúde, a gente tem um número bem pequeno de organizações. Aqui é um mapa do município de Campinas. O município de Campinas, ele se divide dentro da política de assistência social, do qual é a atuação da FEAC, em 5 macro-regiões, né? Regiões leste, sul, norte, noroeste e sudoeste. Então, é essa divisão aí que vocês veem nesse mapinha, e cada pinzinho desse é uma organização que respondeu a nossa pesquisa. Esse mapa vai ser interativo no site, você vai poder clicar e vai ter informações sobre a organização. Aqui, nesse momento, ele está estático. A gente tem, então, o número de organizações que responderam à pesquisa, o maior número fica na região sul e norte, que agrega a região central, né, do município de Campinas, e é onde também estão a maioria das organizações, porque é uma área também mais antiga, então as organizações mais antigas acabam ficando aí nessas regiões. E aí, em contraponto, infelizmente, a gente tem 2 regiões que são as regiões mais novas de Campinas, né, que é a noroeste e a sudoeste, que tem o menor número de organizações atuando, mas é onde se tem o maior número de áreas de vulnerabilidade social, né, que são grandes empreendimentos sociais, né, que as pessoas acabaram se deslocando para essas regiões, mas as organizações não chegaram, infelizmente, e nem o poder público, né. E aí, para o bloco 2, que é o impacto da pandemia nas ações e atendimentos da organização. Então, nós perguntamos como é que estava o funcionamento das organizações agora durante a pandemia. Então, 61% dessas organizações está atendendo de forma parcial, apenas com algumas atividades e alguns contatos em funcionamento, né, seguida de 21% que só com atendimento remoto. 6% delas apontam que não estão prestando nenhum tipo de atendimento, estão
completamente fechadas, e 9% está funcionando normalmente, que são as organizações que atuam com acolhimento institucional de criança, adolescente e idosos, né, que eles não podem fechar. Nós perguntamos também sobre o trabalho em rede, entendendo que, principalmente nesse momento, o trabalho em rede ali, com todos os equipamentos sociais do entorno, né, daquele território, sendo eles públicos ou privados, o ideal é que eles trabalhassem em conjunto, né? E a gente perguntou para as organizações e 71 delas disseram que esse trabalho em rede acontece em seus territórios. E aí o que é interessante é que na pesquisa que a gente fez com as lideranças comunitárias, eles não falam isso para a gente. Eles não enxergam esse trabalho em rede. Na maioria dos territórios, eles dizem que esse trabalho não funciona, que esse trabalho em rede não funciona. A gente não conseguiu ainda fazer esse mapeamento e essa... nossa, a palavra me fugiu total, mas essa articulação entre as duas pesquisas para a gente fazer essa avaliação mais profundamente. Mas a gente consegue já enxergar alguns pontos que não convergem aí das informações. E aí nós perguntamos quais eram as atividades envolvidas nesse momento. 77% delas dizem que é distribuição de alimento e produtos de higiene e limpeza para a comunidade, não necessariamente só para as famílias que já eram atendidas nessa organização. Elas falam de ações de conscientização e prevenção, né, 65% delas. E outras 45% dizem que elas fazem a distribuição de alimentos e produtos, mas apenas para as famílias que elas já atendiam. Então, não está tendo nenhum atendimento presencial nesse momento, só essa distribuição aí de insumos, de alimentos, e que é uma demanda que na pesquisa do território, de fato, apareceu como sendo a questão da alimentação, é uma demanda primordial, né, para quem mora nesses territórios. E aí nós perguntamos sobre os impactos gerados pela pandemia no público atendido, né? Se a organização conseguiu mensurar quais são os principais impactos causados pela pandemia na população ali da comunidade, do território que ela atua. 89% delas disseram que é a questão de diminuição de renda, seguida por desemprego, falta de acesso à alimentação, questões de saúde mental, como depressão, né? O Cássio também trouxe isso na fala dele, né? O quanto isso também está mexendo com as pessoas. 38% que ficou doente, né? Que contraiu a Covid-19, e o aumento da violência intrafamiliar. Esses dados são compatíveis com os dados da pesquisa do território. A gente também perguntou sobre divulgação de informações à comunidade, entendendo que o acesso à informação é uma valorosa forma de prevenção, né? E aí 91% das organizações disseram que realizam essa divulgação, essas informações. E traz informações a respeito, inclusive, de benefícios que a comunidade pode acessar. Diferente da pesquisa dos territórios, que diz que a população diz que as informações não chegam, né? E que eles têm acesso a informações sobre benefícios de outras formas, mas não a grande maioria, não pelas organizações. Aqui nós perguntamos, então, como eu disse para vocês no outro bloco, sobre a sustentabilidade econômica. Então, como a gente previu já até antes de realizar a pesquisa, com relação à captação de recursos, de doações individuais, nós tivemos aí 52% de organizações dizendo que elas diminuíram, assim como os recursos próprios, né, que elas realizam bazares, eventos, às vezes elas têm imóveis que alugam, então aí 55% de redução de organizações que indicaram a redução de recursos próprios. Em contrapartida, a estabilidade, eles indicam que houve uma estabilidade na captação de recursos de parcerias com o poder público e de fundos municipais, né? As parcerias, os termos de colaboração aí que eles têm com o poder público se mantiveram.
E outros financiamentos, 47% também apontaram que a captação de outros financiadores, como outras fundações e organismos internacionais, também se manteve estável nesse período. Nós perguntamos também qual que é o cenário de continuidade do atendimento da organização. Exatamente como elas estão, né, operando sem diminuir o número de atendimentos e sem demissão de pessoal. Então, 33% delas disseram que ainda não sabem por quanto tempo elas conseguem operar sem mexer em nada, continuar com o mesmo atendimento e sem demissão de pessoal. E 58% delas também não sabem dizer por quantos meses elas conseguiriam operar se elas diminuíssem o número de atendimento e tivessem aí uma demissão de pessoal, né, reduzissem o número de RH. Isso mostrou um pouco para a gente que as organizações acabaram, por vários motivos que a gente ainda precisa estudar, mas elas não conseguiram se organizar ainda, planejar, então elas não sabem por quanto tempo elas conseguem operar ainda nessa situação, né, considerando a atual situação da pandemia. E isso é uma questão bastante preocupante, né, porque ela não sabe, as organizações não conseguem, a equipe gestora da organização não consegue dizer até quando ela consegue caminhar nessa perspectiva da pandemia, né. Perguntamos também quais as necessidades internas e externas da organização para lidar com a pandemia. Com relação às necessidades externas, a grande maioria, 74%, disse que eles precisam de recursos financeiros para atender as famílias impactadas pela pandemia. Seguido de recursos para manter os custos operacionais, flexibilidade dos financiadores para uso dos recursos, que é uma coisa que o Cássio também falou para a gente. Então, a maioria das respostas foram relacionadas a questões financeiras, a recursos financeiros para atender a população, para manter os custos da organização. E quando eles falam de necessidades internas, a grande maioria entende que precisa de um plano financeiro e de recursos e de captação de recursos factível, né, para que elas consigam se planejar e rodar e operar aí as suas ações, né? 56% dizem que tem que revisar planejamento estratégico, capacitar a equipe para a utilização de ferramentas digitais de trabalho remoto. Então, a questão financeira perpassa aí tanto as necessidades internas quanto externas, né? E para finalizar o nosso último bloco, a gente perguntou para eles sobre as perspectivas pós-pandemia, né? Quais seriam as demandas da organização após pandemia, né? Se eles avaliavam que ia ter algum aumento, se ia se manter estável, se ia diminuir, e 57% deles, a grande maioria, entre aumento significativo e relativo, acham que vai ter sim um aumento pela demanda de serviços, né? Isso causado, óbvio, pelo aumento das vulnerabilidades sociais, pobreza, violência. Nós perguntamos também quais mudanças e adaptações que eles avaliam que seriam necessárias pós-pandemia, né? E 57% delas disseram que avaliam que eles vão precisar de grandes mudanças e adaptações para esse novo atendimento, né? Para esse pós-pandemia, para as demandas que virão pós-pandemia. Né? 5% só que indicou que vão continuar as atividades sem mudanças significativas, né? E nós perguntamos sobre o risco de encerramento da organização. Se num curto e médio prazo, a gente colocou entre 6 e 12 meses, se elas avaliam que elas conseguiriam se manter, quais eram os riscos reais de encerramento da organização nos próximos 6 e 12 meses, por falta de recursos e apoio. 6% delas já indicou que há riscos de fechamento da organização, né, o que a gente avalia que elas já estão sendo muito afetadas nesse momento, principalmente financeiramente. 58% delas disseram que eles entendem que alguns projetos e atividades serão descontinuados, mas que a organização vai seguir funcionando.
com outras propostas, num formato aí diferenciado. E aí, nós perguntamos o que pode ocorrer com o público que eles trabalham caso a organização, de fato, encerre as suas atividades. Então, a maioria deles disse que o público vai ficar desassistido, porque o poder público não dá conta de assumir essa demanda, né? Aumento da vulnerabilidade social, risco de segurança alimentar. Apenas uma parcela aqui pequena indicou que não há possibilidade, uma parcela pequena não, 23% indicou que não há possibilidade de encerramento da organização. Então, a gente imagina que eles já estejam aí se organizando melhor nesse momento. E aí, um pouquinho da ficha técnica de quem contribuiu com essa pesquisa. É isso, Aline. Eu passei 5 minutos do meu tempo, peço desculpas. Obrigada, Ana. Foi muito produtivo, né? As duas apresentações, muito enriquecedor. Eu acho que uma apresentação completa a outra e a gente vê pontos muito incomuns, né? A gente quis realmente trazer um panorama geral do Brasil, mas também trazer algo voltado aqui para o território. E agora a gente tem, como rede, a gente tem um desafio aí de como trabalhar em rede, como fortalecer ainda mais, né? Essa filantropia colaborativa. A gente pensou, a gente até iria abrir para as perguntas, mas como a gente, o tempo nosso está um pouquinho curto, e aí a gente pensou em trazer esse encontro algo mais dinâmico, né? Assim, um pouco o que a gente já estava fazendo presencialmente, mas virtualmente a gente tem aí o desafio da gente poder fazer com que todo mundo participasse. Então, a gente vai fazer uma dinâmica agora, é um teste, tá, gente? Aí depois até seria legal colher de vocês o que vocês acharam, mas a ideia é dividir as pessoas que estão aqui em grupos de 4 pessoas. Eu vou colocar 2 perguntinhas baseado na apresentação que a gente teve, nas apresentações, né, que a gente teve. E aí, nesses grupos menores, vocês vão poder discutir, refletir, trazer algumas considerações. E depois a gente volta aqui para o grupo geral. A ideia é que, logo que vocês forem divididos em grupo, vocês escolham uma pessoa, né, para ser o guardião aí, para ser o representante, para depois, na hora que voltar, essa pessoa poder falar um pouco o que o grupo discutiu, colocar um pouco para todo mundo, e vão ser 15 minutos para essa atividade, tá bom? A gente tem a Thaís, do GIF, que vai nos ajudar a fazer isso. A Thaís, automaticamente, o Zoom aí já separa as pessoas em grupos, né? E quando é 15 minutos, as salas paralelas encerram. Então, é importante também, vocês, mesmo estando no grupo discutindo, eu sei, né, dependendo, pode estender um pouco mais, mas saber que tem 15 minutos e 15 minutos vai encerrar e vocês vão voltar aqui para todo mundo. As 2 perguntas que a gente gostaria que vocês discutissem é a questão de o que mais impactou em relação às 2 pesquisas apresentadas. Então, a partir, né, dos dados, das evidências, dos cenários, de todo o panorama que a Ana e que o Cássio trouxeram, é o que mais impactou na organização de vocês e como esse dado, como esse cenário se relaciona no dia a dia, né? A gente teve, como a própria Eline falou, a gente teve um encontro há 60 dias atrás e como que isso tem se desdobrado e como isso tem impactado no seu dia a dia. Claro, pode ser ações que vocês já realizaram, ações que vocês ainda pretendem realizar, estão realizando. Então, essa é a ideia. Só, como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, eu tinha falado 15 minutos, a gente vai mudar agora para 10 minutos, tá? Para poder dar tempo da gente finalizar o nosso encontro às 11 da manhã. Então, é isso. Eu acredito que, se alguém tiver alguma dúvida, nos avise. Mas é legal a gente poder compartilhar e todo mundo ter oportunidade de participar, né? Trazer uma reunião ativa, né? Uma reunião participativa. A gente teria esse momento se fosse presencial, no café, na entrada, na própria saída da reunião. Então, a gente quer permanecer, sim, esse
momento aí de compartilhamento de ideias e sugestões e isso. Aline, pode começar? A Thaís vai... Pode, a Thaís vai fazer? programar. Então tá bom. Aí vocês têm que apertar ingressar na sala, tá? Eu esqueci de falar isso. Aline. Verdade. O pessoal tá voltando, né? E aí, foi legal? Mari, gostou? Sim, a gente vai para uma realidade Curtiram, paralela e pessoal? volta, né? Oi, Fê. É verdade. Uma coisa de teletransportar, né? Cami, seu microfone tá desligado. Você quer seguir aí? Foi legal? Não, eu falei, dá um nervosinho no final, assim, quando começa. Você tem 30 segundos, né? E aí... Mas eu nunca tinha participado dessa experiência, eu achei bem bacana, eu gostei bastante. Eu estava até um pouco receosa com isso. Bom, voltando, todo mundo voltou. Eu acho que agora a gente pode começar. Cada um 3 minutinhos. Fiquem super à vontade. Não precisa em falar, pode ser um ponto só, o que achar. Fiquem à vontade em decidir aí no que vai ser esperado. Se também tiver algum grupo que não se sentir à vontade, se não quiser falar, também não tem problema, tá bom? Quem começa, pode abrir o microfone e falar. Eu posso começar. Ah, Opa. legal. Vai, Marcos, vai. Vão vocês. Vai o Marcos ou a Fê, depois eu vou. Bom, tá. Só para ganhar o tempo. Eu estava num grupo junto com a Laura, do Instituto Neoenergia, e com a Cris, do Instituto 3M. A gente conversou muito chamou a atenção a questão da mudança do eixo, né, de atuação. Então, a Laura trouxe esse foco de que eles focaram bastante também em São Paulo e Rio, onde estava mais intensa a necessidade, sem deixar outras áreas que eles já trabalham. A Cris trouxe a mudança para o online, que foi super necessária, né, para fazer alguns programas, algumas atuações online de educação. E a gente também conversou sobre a necessidade do fortalecimento das organizações de sociedade civil, tanto na capacitação quanto nas doações que talvez não tenham chegado para a estrutura, para funcionamento das organizações, né? Então chegou bastante coisa de assistência da ponta, mas e a estrutura, né? Como que a gente chamou atenção nas pesquisas, como que a gente fortalece essas organizações que estão na ponta e tem a capilaridade de fazer chegar na comunidade as doações, né? Assistenciais. Acho que um minutinho foi mais ou menos isso. Por favor, me complementem se eu esqueci de alguma coisa. Muito bem, obrigada, Marcos. Podemos entrar no próximo. Gente, fiquem à vontade, viu? Esse encontro ele é bem dinâmico. Ela terminou, já entra. Vamos lá, então, Mari. Camila, já vou falar, então. Eu participei no grupo com a Gisele da Arteris e com a Poliana do Instituto ESPRI também. E eu acho que, assim, a gente, na verdade, não teve nada muito que surpreendeu, né, nas apresentações, mas que corroborou com aquilo que a gente está vivenciando, né, no nosso dia a dia, enquanto organizações, enquanto institutos, que foi aquele primeiro momento mesmo, né, de assistência e tal, de começar a organizar as coisas e tal. E a Poliana destacou bem que agora a gente está no momento de estruturação, né, de perceber que isso ainda vai mais um pouquinho, né, a gente ainda vai ficar com essa realidade mais um pouco, e que a gente precisa estruturar, começar a repensar. Eu acho nós três foi feliz o grupo, porque nós três trabalhamos com escolas, né? Então, escolas públicas que foram diretamente impactados os projetos e na dificuldade, né? Eu acho que uma das coisas que a gente comentou é que essas realidades que vieram à tona com a pandemia são realidades que eles vivem
há bastante tempo, né? Então, a falta de acesso à internet, a gente quer adaptar as ações para o online, mas com as escolas esses alunos não têm esse acesso à internet, né? Os professores não estavam estruturados para atender necessidades básicas como alimentos mesmo, alimentação, e como que tudo isso foi acontecendo, né? E, por outro lado, eu acho que pela primeira vez algumas empresas e alguns voluntários de empresas e tal tiveram acesso a essas comunidades, né? Através de doação de cesta ou através de outras ações, um outro olhar, alguns institutos e tal que não tinha esse olhar para o comunitário para entender trabalhavam com o social através de instituições como escolas ou como organizações e chegaram até a sociedade, eles tiveram essa visão, e no nosso caso particularmente a gente já ouviu falar, nossa, que bacana o trabalho dessa comunidade, quando a pandemia acabar a gente quer continuar atendendo eles. Então, eu acho que isso foi bem bacana, é uma oportunidade que a gente teve de aproximação e de trazer à tona diversas dificuldades que essas comunidades tinham, né? Como veio isso bem presente na pesquisa da FEAC, e aproximar as empresas dessa atuação mais junto às comunidades. Então, acho que foram alguns pontos. Poliana e Gisele podem também complementar, se eu deixei passar algum. Bom, também vou trazer um pouco do meu grupo, que foi com o Marcelo da Catalisa, a Cristiane da Fundação Educar de Pascoal e Helena do Instituto Semear. Eu acho que a gente está bem alinhado até as duas falas que vieram anteriormente dos dois grupos. E eu acho que as duas pesquisas também muito interessantes. Parabéns para os dois, para o Cássio e para a Lídia. E aí eu acho que também para a gente, o que vocês trouxeram, acho que retratou bastante o que a gente está vivendo e o que a gente está vendo também, né? E aí, então, acho que tem um primeiro lado que a gente comentou um pouco desse período, né, curto de pandemia, mas que não está sendo mais tão curto, mas que o setor do investimento social privado, da filantropia, ele se movimentou muito, né? Então, teve muito mais doação, pessoas que não doavam estão doando, teve outros tipos de doação, então, um momento bom de inovação ao mesmo tempo também. Então, ele se mexeu, ele se aqueceu, né? Aconteceu muita coisa, assim. Então, acho que tem um lado por aí, assim, e com mais solidariedade e tal. Só que, ao mesmo tempo, a maioria dessas movimentações, acho que é o que vocês trouxeram, que a gente viu, eles estão num campo mais assistencial e mais emergencial. Obviamente, porque é o que precisa no momento, né? E aí, acho que o nosso grupo compartilhou, de forma geral, preocupações em relação ao futuro. Então, tanto ao futuro de que, já que essas doações, majoritariamente, né, elas estão num campo mais assistencial, mais emergencial, que nesse momento, de novo, é importante, mas será que para o futuro vai ter uma visão mais estruturante, né, mais de longo prazo do investimento social privado, né? Como é que vai ser isso, né? Principalmente com a entrada desses novos players, digamos, né? E a gente também trouxe uma preocupação de futuro, não só das organizações da sociedade civil, mas também do próprio investimento social privado, né? Como que vai ser o ano que vem? Vai ter mais dinheiro, de fato? Vai ter menos dinheiro? Esse dinheiro vai estar concentrado, né, grandes montantes na mão de poucos? E como que vai estar o investimento social privado mais médio, digamos assim, que acho que não é o maior volume, mas é onde está talvez a maior parte das pessoas e tal. Então, acho que é isso, a gente compartilha uma visão não, mas uma preocupação, talvez um pouco desse olhar mais futuro, assim, né? Tiveram, acho que esse momento de doações muito mega e coisas muito no aqui e agora, assim. Então, enfim, então acho que é isso. Se alguém quiser complementar também, por favor. Fiquem à vontade. Bacana. Posso seguir? Estão me ouvindo bem? Não sei. Acho que está com alguma que tá. Ok, bacana. Bom, eu sou a Caroline do Gaia Social, a primeira vez que eu participo nesse grupo. Quem participava antes era o Geraldo, vocês devem conhecê-lo, ele participava, né? A Camila da FEAC conhece, vocês conhecem ele. Bom, muito bem. No nosso grupo tinha a Thaís, a Ana Lídia, que fez a apresentação, a segunda apresentação, a Carolina e a Ana, né? Bom, nós discutimos mais profundamente a apresentação da Ana Lídia.
Cássio, super agradeço, foi ótima a sua apresentação. A gente queria ter tido mais tempo para poder entrar na discussão. Foi ótimo, você trouxe questões super relevantes e a gente acabou discutindo nesse grupo muito um pouco dessa perspectiva da pesquisa que a Ana Lídia trouxe, da importância, na verdade, dessa escuta ativa mais qualificada, né? Do quanto esse movimento, nesse momento, faz a diferença mesmo. E tem muita necessidade dessa escuta, né? A apresentação da Ana Lídia trouxe isso, todas aqui do grupo ficaram bem mexidas com essa questão, acho que esse foi um ponto que todo mundo trouxe. A gente falou dessa angústia que aparece, né? Acho que a gente vive isso no nosso campo individual, social, organizacional, e aí, como até o Cássio trouxe, né, de certa forma, somos muito privilegiados desse lugar que estamos, quando a gente vê essa pesquisa e vê o quanto há necessidades tão estruturantes e básicas não sendo atendidas, e aí a gente pode falar de todos esses aspectos que vocês trouxeram, e as meninas aqui no grupo ficaram tocadas por isso, seja do ponto de vista político, institucional, até do saneamento estruturante, enfim, a gente tem muitas necessidades nesse sentido. Então, o grupo trouxe essa discussão, tá? E o outro ponto, acho que talvez o último, e aí as meninas podem complementar se me escapou alguma coisa, foi essa distância entre aquilo que as organizações locais estão desenvolvendo, implementando, e qual é a percepção da população. Então, tem esse gap, né? Nas duas pesquisas ela trouxe isso e o grupo discutiu como, então, poder fazer esse movimento mais, de trazer isso mais para a ponta de fato, tá? Então, a gente acabou discutindo um pouco isso e o quanto fomos tocadas por essa questão da escuta, né? Da escuta ativa mesmo, e o quanto há uma necessidade muito estruturante ainda, e aí talvez a gente vá viver isso por um tempo além do que a gente gostaria, né? Diante desse desafio todo da pandemia, e tem uma estrada ainda pela frente, né? Não é pouco. A gente quer ser otimista, a gente quer atravessar isso, tem que atravessar, mas a gente ainda tem um caminho pela frente, né? Não sei se me faltou, meninas, alguma coisa. Thaís, Ana Lídia, Carolina, Ana, desculpe se faltou alguma coisa, vocês podem complementar, por favor. Eu posso puxar aqui já o gancho para falar, aproveitar minha xará Carol aí e falar que eu fiquei como guardiã, então, do grupo, e eu queria puxar porque foi bem parecido, assim, principalmente nesse ponto da escuta. Então, eu fiz algumas anotações que a gente conversou, eu estava reunida ali com a Camila da FEAC, com a Cíntia Viana, da Artérias Intervias, e com outra Cíntia Maciel, do Instituto Estre, né? Então, acho que como ponto comum, a gente trouxe ali, então, projetos na área de educação, então eu estou falando da Fundação Educar de Pascoal, e a gente levantou ali como um ponto comum essas dificuldades, então, esses desafios de atuar com as escolas da rede pública, em especial dos educadores. Então, é um recorte das atuações aí de cada instituto, enfim, de cada atuação, de cada iniciativa, e aí, assim, só para simplificar algumas palavras, então, na parte de educação ambiental, pelo que a Cíntia do Instituto Estre trouxe, então, essa questão de entender como é possível contribuir nesse momento, e principalmente essa escuta do território, então, ela falou bastante sobre a formação de educadores, e que nesse momento que eles vão oferecer, pensando nessa sobrecarga também que os educadores estão passando, né, e que não, talvez não seja o momento de levar nada conteudista, né, foi o que ela trouxe, e sim dessa escuta ativa desses profissionais e como a gente pode contribuir nesse momento, né? Então, esse foi um ponto, e a Cíntia Viana também, da Artérias, também trouxe bastante essa questão de suporte, de apoio e de escuta. Eles estão trabalhando bastante com inovação, depois as Cíntias, né, fiquem à vontade para me complementar, se eu deixei alguma coisa, mas eu anotei aqui como palavra-chave a questão de inovação e essa atuação em parceria, né, com as escolas. Ela está falando lá de Araras, a outra Cíntia do Estre é Paulínia, e eu aqui de Campinas, então a gente trouxe, né, a Camila da FEAC também, com a Fundação FEAC, com essa atuação mais em Campinas, então a gente trouxe, assim, essas semelhanças, assim, né, da escuta dos territórios, e acho que é isso, assim, então a gente entendeu que é um momento de muitos aprendizados para todo mundo. A gente está aprendendo também a escutar mais e assim entender como a gente pode contribuir. Meninas, me complementem se faltar alguma coisa, acho que foi o que eu anotei aqui rapidão.
Foi ótimo, Carol. Eu já estou voltando rapidamente aqui. O Cássio, ele vai precisar sair. Cássio, eu queria muito agradecer de coração, em nome de todo o grupo. Foi ótimo a sua explanação. Você deixou alguns questionamentos, né? Acho que eram 13, 14 tópicos para reflexões. Depois eu quero pegar isso, a gente vai levar para a coordenação, a gente vai trazer de novo para o grupo isso, para a gente poder trabalhar melhor. Gostaria de agradecer mesmo. E caso alguém tenha alguma pergunta para o Cássio, manda para a gente pelo chat, a gente vai depois direcionar para ele, e aí a gente tenta dar um retorno para vocês. Infelizmente o tempo ficou muito curto. Que bom que todo mundo participou e que bom que a gente acabou ultrapassando um pouquinho o tempo, né? Mas eu acho que como primeira reunião também é uma experiência e a gente vai aprendendo aí para as próximas, né? Não sei se você gostaria de colocar alguma coisa, Cássio, antes de você sair, fica Camila, super à vontade. Peço desculpa de sair um pouquinho antes, né? Eu tenho uma aula agora, mas estou à disposição. Eu vou mandar o material para a Aline também. Quem precisar e quiser uma troca, um café virtual depois, estamos sempre juntos. Bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada. Bom, podemos continuar? Não sei se ficou faltando algum grupo. Eu posso falar, Cá. Sou Viviane, da Fundação FEAC. Bom dia a todos. Estou representando aí, então, o meu grupo. Tinha a Raíssa, da Fomenta, a Simone, da De Pascoal, e o Cássio também participou com a gente, tá? Acho que muito do que a gente discutiu já foi falado aqui, né? Mas uma coisa que a gente trouxe, assim, realmente foi essa questão da assistência ali emergencial, né, que todos se viram obrigados a reagir diante da situação, né, mas essa necessidade mesmo agora, então, já que o período se estendeu, né, da gente pensar em ações a longo prazo, né, pensar tanto numa estrutura interna, né, de cada instituição, quanto também num trabalho de união aí dessas instituições, né, para ações que de fato possam trazer um benefício a longo prazo, né, desses reflexos que a gente vai ter que lidar, né, ainda há um bom tempo, e que, acho que principalmente na nossa pesquisa ali da Fundação FEAC, a gente percebeu que as instituições ainda se encontram muito perdidas nesse sentido, né, de o que fazer a longo prazo, né, como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente se estrutura daqui para frente, né, então acho que é o nosso papel de refletir em ações nesse sentido, né, de se estruturar e se fortalecer, né, entre as instituições que estão passando aí por esse mesmo momento, né, então acho que foi mais nesse sentido, acho que foi isso, né, meninas, qualquer coisa complementem aí, mas o resto já foi falado aqui. Legal. Só para eu ter uma ideia, quantos grupos faltam? Falamos todos. Falta mais alguém? Acho que não, né? Então tá bom. Então vamos seguir com o encontro. A gente vai dar uma aceleradinha aí na agenda. Mari, é com você. Boa, obrigada, Cami. Bom, são 10h57, pelo menos aqui no meu computador. Então tá previsto para acabar às 11h. A gente iria fazer um momento agora, mais de avaliação do encontro, um momento breve, e também de colaboração e troca, né? Que eu sugiro que a gente faça até de forma pós-encontro, de forma online. Mas acho que só para falar para vocês, né? A gente, como coordenação da rede, mas como grupo mesmo, a gente vem pensando muito como somos uma rede, afinal, né? Que trocamos informações, questões, angústias, reflexões, informações, né, sobre o campo do investimento social privado, da sociedade civil, de como a gente fortalecer essa troca entre nós, né, tanto de colaboração mesmo, possível atuação junta, mas de troca mesmo, de colaboração e tal. Então, a ideia é que os próximos encontros a gente consiga ter algum momento também para esse tipo de troca. Então, que algumas pessoas possam ter um espaço aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para falar um pouco o que está precisando, o que gostaria de trocar, se tem algum assunto que quer conversar com alguma organização, se está precisando de alguma coisa, se tem algum tema que precisa aprofundar e tem alguém aqui que possa conversar e tal. Então, a gente quer muito, ao máximo, fomentar esse espaço, né? E esse espaço a gente quer que ele não só aconteça aqui, né, no nosso encontro, mas que ele aconteça entre os encontros também.
Então, não vai dar para a gente fazer, obviamente, agora, mas eu convido quem quiser, tiver alguma coisa específica, alguma troca específica que queira fazer sobre algum assunto, algum tema, coloque no chat, né, agora, se pronuncie no chat, coloque nome, organização, e-mail, contato, para que outras pessoas possam entrar em contato. E a gente tem uma proposta, na verdade, que é para ajudar a fomentar isso, essa troca também de informação, é criar um grupo de WhatsApp da rede, né? A gente relutou um pouco de criar grupo de WhatsApp, porque hoje a gente já tem muito grupo de WhatsApp, né? Mas obviamente que é opcional, quem quiser participa, quem não quiser não participa. Se quiser começar participando depois sair do grupo, não tem problema nenhum, e depois voltar de novo também não tem problema. Mas é um grupo de WhatsApp para que a gente possa trocar informação sobre o investimento social privado do interior paulista. Acho que esse é o grande foco, assim, de forma geral. Então, após esse encontro, acho que daqui a uns dias, provavelmente, né, a Aline vai mandar uma pesquisa, enfim, pós-encontro, com as apresentações, né, com material também que foi apresentado aqui, e aí vai ter um link para quem quiser colocar o celular, colocar o contato para a gente criar esse grupo, né, que eu acho que é uma forma da gente ir aquecendo também essa colaboração, né, mas a gente deixar essa colaboração, essa troca, essa rede mais viva entre nós. Então é isso. E aí acho que a avaliação também vai ficar para depois, né, pelo tempo. E aí, bom, eu acho que é isso. Acho que eu vou passar já para você, Aline, porque acho que tem avisos finais, né, sobre congresso, enfim, outros próximos passos, e aí a gente pode fazer uma foto também, acho que depois da sua fala, né? Tá Nossa bom. foto virtual. Aproveitar que tá todo mundo com a câmera aberta, a gente faz a foto. Tá bom, ótimo. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo que participou, colaborou, enfim, com as interações e a proposta do encontro. Acho que vai ser muito rico escutar vocês e acho que o canal aberto a partir do WhatsApp para a gente trocar, como a Mari bem trouxe. E também nessa pesquisa que a gente vai mandar, juntamente com o material. Mas eu acho que agora fica um momento de próximos passos e avisos. Eu queria começar utilizando esse espaço para divulgar o que o GIF tem feito no âmbito do Congresso. A gente sempre comunicou sobre o Congresso. Eu lembro que na última reunião a gente trouxe que ele aconteceria, né? Enfim, ainda estava para acontecer em maio, a gente trocou a data para agosto. Por todas essas questões e da pandemia, a gente reformulou a forma de fazer congresso, né? O congresso, ele deixa de ser apenas aqueles 3 dias de encontros presenciais em São Paulo, na FEComércio, e ele passa a ser um trilho que começou no dia 3 de agosto. Eu estou dizendo isso porque eu estou incluindo todos vocês em todas as comunicações de atividades abertas sobre o Congresso, sobre esse trilho. Então, eu quero explicar o que vai ser a partir de agora, né? Acho que a gente teve nessa semana de 3 a 7 a Semana do Investimento Social, que a gente trouxe temas guarda-chuvas, temas maiores transversais ao setor. Então, todas essas mesas foram gravadas, estão disponíveis no canal do GIF. Acho que legal para quem quiser acessar. Eu vi que alguns de vocês conseguiram acompanhar, então a gente tem feito essa divulgação. E a ideia é que a partir de agora a gente tenha trilhas de diálogos e trocas temáticas. E sempre que possível a gente vai estar abrindo esses espaços, não só para pessoas que estavam desde o ano passado, enfim, que tinham pago o congresso, mas também atividades abertas, interagindo com todas as redes e grupos que o GIF ajuda a articular. Então, vocês vão receber ao longo desse próximo, de setembro agora até março do ano que vem, convites sobre mesas temáticas, enfim, temas transversais ao setor para vocês participarem. E eu estimulo que vocês participem, porque eu acho que essa é uma troca bem bacana para depois a gente vir para a rede, discutir, se a gente sentir de alguma forma que precisa aprofundar. Acho que fica o convite aqui para a participação de vocês. E se tudo der certo, se a gente conseguir fazer um evento presencial, a gente tem uma data marcada de 24 a 26 de março do ano que vem, que vai ser um encontro diferente, né? Não
como a gente vai estar nessa trilha falando de todas as mesas, trazendo um debate mais aprofundado, esse evento presencial tem como propósito ser uma reflexão olhando para tudo que a gente conversou. Então, a gente tem essa proposta de congresso nova, é um novo jeito de fazer congresso, numa dinâmica online, aprendendo a fazer, enfim, interagindo da forma que a gente conseguir, mas de alguma forma trazendo as pautas que são importantes a gente dialogar nesse momento. Então, fica um convite para vocês sempre que possível e conseguirem conectar com o Congresso, e sempre que eu mandar as agendas, fiquem super abertos, tanto para compartilhar com atores do campo, quanto para participar também. Enfim, acho que era isso. Eu quero deixar já para vocês a data do nosso próximo encontro. A ideia é fazer um encontro similar a esse. Um tema ainda a definir, porque, enfim, como eu trouxe no começo da nossa reunião, a gente está reprogramando várias coisas, né? Então, se vocês já quiserem, enfim, deixar alguma temática que acham interessante a gente abordar no próximo encontro, a partir de tudo que a gente ouviu, né? Acho que ficaram bastante reflexões para a gente fazer. Então, se quiserem dar dicas, enfim, para a gente, o que é de interessante para vocês, o que vocês queriam ver a rede trazendo para o grupo, estamos super abertos, e a gente retoma com a coordenação para pensar esse próximo encontro, que vai ser no dia 22/10, 22 de agosto, que é uma quinta, e aí a ideia também é fazer das 9 às 11, a gente acha que 2 horas é um tempo limite aí para uma reunião, né? Uma reunião que demanda atenção, concentração, e aí eu peço para vocês já reservarem a agenda e a gente vai comunicando sobre qual vai ser o tema. Enfim, conta com a participação e engajamento de vocês para trazerem também mais pessoas. A gente acha que com essa dinâmica online a gente vai conseguir conectar mais pessoas que não conseguiam estar com a gente no presencial. Então, vamos usar esse momento que a gente tem como uma oportunidade para conectar mais pessoas com a nossa rede. Fica, acho que o e-mail da rede, risointeriorpaulista@gif.org.br, para vocês, enfim, mandarem coisas interessantes, projetos que querem conectar com o grupo. Fica aqui nossa proposta de WhatsApp, como a Mari bem trouxe, para a gente trocar, enfim, utilizar mesmo o grupo para fomentar a articulação em rede, e agradecer mais uma vez por vocês ficarem até aqui, agradecer a Ana Lídia pelas pesquisas, enfim, foi ótimo trocar com vocês, agradecer por vocês aceitarem essa interação em grupo, por colaborarem com a gente, abrirem coração, e do lado de cá fica esse espaço aberto para escuta, tá bom? Então, muito obrigada, e a gente se vê no dia 22 e se vê aí nessas diversas atividades do Congresso do GIF, tá?